Fala pessoal, bem-vindo a mais um ProFounder. Hoje vamos ter aqui um papo incrível do 0 a 1, depois vamos falar de growth, vamos falar bastante sobre startupeiro que está querendo começar ou que já começou, já cometeu aqueles erros do início e como começar uma startup agora, né? Então, as primeiras fases de uma startup ou uma empresa tradicional, o que a gente precisa resolver. Então, a gente vai falar bastante. Eu trouxe aqui uma pessoa que é meu veterano, uma pessoa que eu gosto bastante, está sempre me ajudando, um cara super do bem, Ronito. Bem-vindo, Ronito, beleza? Fala, Rogerinho. Cara, salve, salve, galera. Prazerzaço estar aqui, né? Tipo assim, a gente tava falando de fazer esse papo aqui já tem um tempo, tipo assim, cara, na luta de conseguir fazer ele acontecer, enfim, estamos aqui, né? E vamos nessa, assim, acho que a gente tem uma oportunidade de falar sobre uma porção de coisa legal, coisa que está acontecendo agora, né? Muita mudança, né? IA tá vindo aí forte, tá mudando o mundo todo. Acabou mudando como você produz produto, como você vende produto, como você alcança oportunidade, né? Então... Isso. Pô, eu tô muito feliz de você estar aqui porque a gente começou esse programa, o Alan CS, a gente começou porque na época do Covid eu encontrava alguns founders assim só para trocar esse papo, né? E agora tá contigo aqui para trocar essa ideia que a gente já não falava há um tempão. Pô, bom demais, satisfação, massa demais. Mas antes, deixa eu só falar uma coisa para os nossos ouvintes, né? Aqui na tela você vai ver agora um QR Code. Esse QR Code é para o Discord do CIA. O CIA está entregando cortesia para Campus Party Brasil. Sabia que a Campus Party Brasil vai ser em Brasília pela primeira vez esse ano? Sério? A Brasil? A Brasil. Ah, legal. Maneiro, né? E o CIA está dando o ingresso de graça. Então, se você quer o ingresso para Campus Party, entra aqui no QR Code e você vai se cadastrar lá no Discord, vai entrar no Discord, pede seu ingresso. E tem uma outra coisa muito maneira que eles estão dando também, que é o curso da Google para você de inteligência artificial com certificado e tudo. Tem uma quantidade limitada, então corre lá, pede o seu curso, pede o seu ingresso, seu convite. Maneiro, né? Pô, bem massa. Bem massa, eu queria ter ganhado isso também há um tempo atrás, agora tá rolando, então ganhei também, tô feliz pra caramba. Então se você quer, entra aqui no QR Code e pega aí e vamos começar a falar. Beleza? Vamos nessa. Pô, massa, Rony. Tava querendo falar contigo, trocar ideia bastante sobre aquele 0 a 1, né, de quem está começando uma startup. Então, quando a gente está começando a startup ou uma empresa, tem uma lógica diferente da escala, né? Quando a escala ela é uma outra lógica. E aí, talvez a gente conversar um pouco sobre isso agora no início. O que você acha? Não, cara, vamos nessa, assim. Eu acho que... Pô, começar uma startup e o movimento 0 a 1. Cara, eu sempre gosto do ponto de partida de falar o que é uma startup, né? Tipo assim, pô, o nome é ProFounder, a galera que tá assistindo, tipo, pô, sou founder de uma startup. Mas tem um conceito que eu acho muito bacana, que é um conceito do Geoffrey Moore, que foi muito usado na Cotidiano para inovação corporativa, mas ele é muito legal, que são posturas de companhias em relação ao mercado, né? Então, cara, existem empresas que são líderes de mercado que estão querendo defender a sua posição de mercado. A gente está vendo isso, cara, acontecer pra caramba agora com as empresas de ar. Principalmente agora. Né? A realidade é que sempre aconteceu, né? Agora a gente tem uma nova onda de oportunidades e de disrupção que estão chegando, né? Você tem empresas que têm uma postura equilibrada ali entre defesa e ataque, você tem empresas que estão atacando o mercado. Geralmente são novos entrantes. Uma coisa que eu gosto de falar, startups elas sempre jogam no ataque, né? E eu acho que essa mentalidade... Boa reflexão, nunca tinha pensado essa assim. Essa mentalidade ela é genial, assim, quando a gente tá falando de startup. Tipo assim, bicho, você tá atacando o mercado. Você tá querendo... tá no zero, né? Então você vai pegar... Exatamente, você tá querendo disruptar alguma coisa. Você tá querendo disruptar um processo, você tá querendo disruptar um produto, você tá querendo disruptar o mercado, né? Então, um conceito de startup, né? E a gente pode falar de vários, são... entidades, são órgãos, são instituições que atacam o status quo. Né? Eu gosto de olhar para isso como uma startup. Cara, o que é uma startup? É uma entidade que ataca o status quo. Eu gostei muito dessa definição, porque ela não entra naquele negócio de escalável, repetível, né? Ele entra assim, pô, eu quero mudar o cenário atual. Quero mudar como alguma coisa é feita. Né? Então, eu acho que esse é um bom ponto de partida. Então, para você querer mudar alguma coisa, como alguma coisa é feita, você precisa entender profundamente como aquela coisa é feita. Né? Para você entender, cara, quais são as insatisfações, quais são
ansiedades, as inércias, né? Para você entender, cara, como é que esse seu produto, esse seu serviço, ele está se encaixando dentro desse contexto, né? Para conseguir fazer as pessoas mudarem. Isso daí, tipo, não tô falando nada da minha cabeça, né? Tem um conceito chamado força do progresso, que fala sobre isso, né? As 4 forças do progresso. Quais são as 4 energias que atuam dentro de uma pessoa quando essa pessoa está querendo mudar sair de um lugar para outro? Quais são? Você tem 2 que são movimentos que as pessoas tipo estão para sair, né? Então que é o pull and push, né? É o empurrar, é o que empurra e o que puxa, né? O que é o que empurra? São as insatisfações com as soluções atuais, beleza? Então o cara não gosta, fala, pô, eu vou mudar. Cara, não tô gostando de como essa coisa aqui é feita por conta de XYZ. Esse XYZ geralmente é onde a pessoa se agarra muito, assim, cara, né? E aí existe o push. O push é, cara, quais são as coisas do seu produto, do seu serviço que, tipo assim, cara, agregam para aquela pessoa e que facilitam ela, tipo, no movimento de vir, né? Que são as suas features. Né? Então, quais são as suas features? São as soluções ali que você acabou criando para poder resolver aquilo que te incomodava. Dentro do seu produto, na verdade. Aqui é tipo, a gente tá falando de 2, né? A solução antiga e a solução nova. Então, o que seu produto tá fazendo que tá tirando essa pessoa? Cara, então, dentro de uma empresa tradicional, como que faz essa mudança? Seria isso? Eu penso o seguinte, eu estou querendo... Cara, vou pegar um exemplo bem escrachado aqui. Vamos pegar o táxi Uber. Vamos lá usar o Uber de novo como exemplo, né? 2025 a gente usando o Uber como exemplo. Mas o Uber é um ótimo exemplo. Táxi Uber, né? Cara, táxi é como as pessoas usavam para se deslocar, tipo, né, dentro de um contexto urbano, né? Quais são as razões para sair do táxi? Cara, caro, você tinha que esperar bastante tempo, né? O monopólio atrapalhava. Exatamente. Aí, cara, isso daí o push. São as razões, tipo, o que dentro do usuário desse serviço que tem para que tá, tipo, empurrando ele, tá fazendo ele sair. Uber, aí você pode falar, cara, eu tenho água dentro do carro, eu tenho... A facilidade, né? Você pede ali pelo celular, exatamente. no aplicativo. Então, são features, são funcionalidades que seu produto tem. E esse é tipo, o que está acima d'água, né? Só que as pessoas não olham muito para o que está debaixo d'água, que são as razões que as pessoas têm para ficar dentro dos produtos, né? A primeira delas é a ansiedade, beleza? As pessoas, quando elas tipo, são apresentadas para um produto novo, né? O que acontece na cabeça dela é, cara, será que esse produto vai de fato resolver meu problema? Tipo assim, tá me oferecendo eiras e beiras, tá me oferecendo, tipo, o mundo inteiro, mas será que vai de fato resolver meu problema? Né? Tipo, é uma ansiedade de escolha, beleza? Cara, eu de fato vou escolher isso aqui. E a segunda é uma ansiedade de uso. Tipo, eu vou conseguir usar... Tipo, o meu colaborador vai conseguir usar essa ferramenta nova, ele está acostumado a usar a ferramenta antiga, né? Eu vou ter um tempo de adoção. Então, essa ansiedade segura a pessoa na solução antiga, para não mudar, né? E você precisa atacar essas ansiedades? Você precisa suprir elas para que as pessoas queiram mudar para o novo. Exatamente. Tipo assim, você precisa entender quais são essas ansiedades para tipo, conseguir, tipo, dentro de um discurso de venda, um discurso comercial, dentro do seu marketing, você conseguir, tipo, quebrar essas oposições. E tem uma outra coisa que, tipo, tá 100% relacionado com o ser humano, que é a inércia. Né? Se for para ser o mesmo, é melhor não ter, né? Tipo, as pessoas... A tendência das pessoas é elas não fazerem nada. Newton, né? Um objeto em movimento tende a ficar em movimento. E um objeto parado, ele tende a ficar parado, né? Isso. Então, a energia para você tirar alguma coisa do lugar onde ela está. Né? Então, quando você entende que tipo, a tendência das pessoas elas não se movimentarem, né? E isso vale, inclusive, para produtos que estão acontecendo, né? Tipo assim, eu gosto de falar, se você não faz nada no seu produto, a tendência é dos seus clientes saírem. Total. Né? Porque as pessoas tendem a, tipo, cara, a não se movimentarem. Enquanto ela está no seu produto, até para ela sair depois fica mais difícil, então, também, né? Porque se você cativou, por isso que o cliente novo é mais caro. Exatamente. É isso. Né? Né? Então, aquilo. Mas você precisa continuar em movimento. Mas a inércia é um elemento do ser humano que você precisa entender. Então, Kaiowá. Kaiowá, não sei se já chega a não conseguiu. Ele não veio aqui pra Brasília ainda. Eu já mandei mensagem, mas foda, o cara é massa demais. Mas assim, cara, tem um monte de vídeo dele no YouTube. Se vocês estiverem assistindo no YouTube, dê uma olhada depois. Café com Pitch, que era o programa deles, e toca o sino das vendas. Né? Então, Kaiowá, ele gostava muito de falar
sobre o cenário positivo e o cenário negativo. Né? Quando você está fazendo uma venda, tipo, muitas vezes tipo, você pinta o cenário negativo desse cara não se movimentar. Né? Essa pintura de cenário negativo está 100% relacionado com a inércia. Por quê? Porque você mostra pro cara as consequências dele, tipo, não fazer nada. Né? Então, tipo assim, o discurso serve para ajudar as pessoas a saírem desse lugar tomar comum, uma ação. E saírem para um produto novo. Então, tipo, esse é um conceito que eu acho, tipo, super interessante. Muito interessante. E é um conceito comportamental, né? Então, a gente está olhando ali para um movimento de comportamento do consumidor, né? Para você conseguir, tipo, se posicionar, para você conseguir... Pensando no produto aqui, quando você vai começar uma startup, já saber que o desafio inicial é tirar a pessoa da inércia para que ela comece a, pelo menos, experimentar esse produto. E, pô, isso é muito interessante e muito difícil de fazer, né? Como que você... Aí, só fazer um parênteses antes da gente aprofundar nisso, mas é diferente do 0 a 1 do que do 1 para o 1000, né? E os conceitos não se aplicam de um para o outro e vice-versa. E por quê? Cara, assim... Existem várias coisas assim, que a gente pode falar sobre isso, né? Eu gosto e na minha época de cotidiano, na época que eu, tipo, meu trabalho era fazer análise de oportunidade para receber investimento, isso era um critério eliminatório, né? Tipo, a gente não investia em startup que estava no 0, a gente investia em startup que estava no 1, né? A gente não precisava estar investindo em startup que estava no 100 ou no 1000, a gente precisava investir em startup que estava no 1, porque a energia de sair do 0 é muito grande, né? E isso está relacionado com o seu nível de verdade, né? Tipo, pensa o seguinte, e isso é muito realidade tipo, num contexto de startup. Basicamente, tudo que você acha, a não ser que você tenha uma prova, é uma hipótese. Né? E mesmo que você rode alguns experimentos dentro dessa sua jornada, não necessariamente aquelas hipóteses elas se tornaram verdades imediatamente. Elas são indícios de verdade, né? Elas são indícios de verdade. E de acordo com o valor do investimento, né? Entenda investimento como tempo, como informação, como dinheiro, que seu cliente coloca naquele experimento que você fez ali, né? Então, cara, eu fiz um experimento de venda. O cara de fato comprou, colocou grana, colocou informação do cartão, né? Isso tem mais verdade do que eu, tipo, eu fiz uma entrevista e o cara falou que tem interesse em comprar. Sabe? Então, tipo assim, a verdade, ela não é, tipo, preto e branco. Ela tem uma escala de cinza, sabe? E o cliente mente também, né? Uma das coisas que eu mais percebo, assim, você vai falar, muito bom, maravilhoso, compra. Aí ele, calma aí. Tipo, tem um livro que eu acho muito maneiro, chama Talking to Humans. Né? Ele é de graça na internet. Que massa. Que ele fala sobre entrevista descoberta, entrevista qualitativa e tudo mais. E ele fala, tem uma frase que é muito interessante, que é a seguinte: o ser humano ele é muito ruim de prever o próprio futuro. Sabe? Interessante isso. Ele é muito ruim de prever o próprio futuro. Então, quando você está fazendo um processo de descoberta, você nunca... Tipo, olha para o futuro. Você tenta olhar para o padrão de comportamento atual e passado para prever o futuro. Você olha para o comportamento, não o que a pessoa está dizendo, né? Como ela está agindo. Exatamente, como ela agiu, muitas vezes. Tipo como assim, ela agiu, Vou usar outro exemplo da cotidiano, né? Tipo assim, cara, eu tô falando com um founder que ele me promete que vai crescer 20 vezes nos próximos 3 anos, beleza? Aí você olha o histórico desse cara, e aí você olha os 3 anos passados, e esse cara, tipo assim, cresceu 10% ao ano. E no último ano ele tá, tipo, flat. Tipo assim, pelo seu padrão de comportamento, a tendência é você não conseguir fazer isso aí. Ou é ficar parado ou é quebrar, né? Não é subir. Exatamente. Então, a análise é uma análise de comportamento passado e de tendência. Então, quando você tá fazendo uma pesquisa de descoberta, quando você está querendo sair do 0, você tem que entender qual é o padrão de comportamento das pessoas. Né? Por exemplo, eu tô tipo, resgatando metodologias criadas há um tempo aqui, porque a gente está falando sobre isso. Eu e o Kaiowá, a gente fez umas 3 conversas onde a gente estava querendo criar uma metodologia de fazer qualificação de cliente por nível de inércia. Né? E aí esse nível de inércia, ele se dava tipo... De uso, de pagamento... Não, nível de inércia em relação a um problema. Por exemplo,
eu tô conversando com você sobre teu celular, beleza? Tipo, pra entender o teu celular, porque você tá querendo um celular que consiga gravar muito bem vídeos, beleza? O que você já fez em relação a isso? Você já filmou, você grava, você... Cara, você já comprou uma câmera porque você queria fazer isso? Tá. Você, comprou aquelas lentezinhas que clipam no celular para melhorar a qualidade da imagem, né? Ou você só fala que você quer fazer isso, mas você não se movimentou, beleza? Se você, só fala e não se movimentou, teu nível quando a gente coloca nessa escalinha de inércia, a tua inércia é grande. Beleza? Isso para descobrir quem é o cliente que compra o produto, seria exatamente. Eu tô falando de qualificação, beleza? Imagina que a gente tenha 10 pessoas que, podem estar usando o meu produto. Eu quero encontrar a pessoa que tem a maior chance de comprar meu produto. Provavelmente são as pessoas que são mais incomodadas e, de fato, estão fazendo alguma coisa para resolver aquilo. Né? Eu quero trazer um exemplo interessante que eu vi esses dias conversando com um amigo meu, que ele é personal e ele está escalando o produto dele, fazendo treino para as pessoas, né, personalizado. E aí ele falou que tem um outro cara, olha só que doideira, tem um outro cara que ele cobra R$5 para você entrar num grupo de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp ele manda um vídeo de 18 minutos, 20 minutos por dia para você fazer um treino. E quem que tá nesse grupo? Quem não quer pagar para ir para academia porque não vai nem fazer aquele exercício. Sabe, que nem academia o cara ganha com quem não vai. Assim, o nível a ausência, né? Não tem nem aparelho para todo mundo. Se todo mundo que paga vai, não cabe, né? E o cara faz isso e tem 500 mil pessoas dentro do grupo. Olha só que doideira. A solução que ele resolve não é exatamente o produto. É a pessoa pagar e dizer que quer ir fazer, né? Mas, por exemplo, pelo menos essa pessoa fez alguma coisa, sabe? Não é igual eu. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que fala, eu preciso fazer um exercício porque, cara, desde a pandemia eu tô bem relapso. A gente fala, R$5, você entra num grupo, você vai ganhar exercício, você pode fazer em casa. Não vou fazer isso. Eu só falo que eu preciso fazer, eu não faço. Então, eu sou uma pessoa que se você tá me oferecendo alguma coisa fitness, provavelmente vai bater em mim, eu vou falar, legal, obrigado, e vai cair no chão, sabe? Não vai fazer, muito efeito. Geralmente, essa pessoa que, cara, comprou esse produto, ela tem mais chance de comprar alguma coisa relacionada a fitness do que eu. Com certeza. Né? Então, ela já fez alguma ação, né? Por exatamente. Então, tem alguns outros indicadores que você pode falar sobre nível de inércia para qualificação de público, né? Um grande é o cara levantar a mão e falar, esse daí é um problema que eu tenho, eu quero a sua solução, né? Então, cara, ótica de inbound, de anúncio, o cara foi lá, colocou o e-mail dele, falou, eu quero, né? Então, isso daí ajuda bastante quando você está falando em nível de inércia, né? Pensa que todo o investimento que uma pessoa faz para resolver o problema, a gente não está falando a respeito necessariamente do seu produto, mas para resolver aquele problema, quanto mais ela faz, ela está mais próximo de uma próxima compra do que a que fez menos. Seria isso, tipo um funil. Ela está qualificada. Ela está qualificada. Você pode olhar isso como o índice de qualificação. Saquei. Se a pessoa entrou numa matéria que você publicou, e aí lá dentro da matéria ela clicou para saber mais sobre algum produto específico, ela... seria isso, por exemplo, indícios. Exatamente. Então, é aquilo. Por exemplo, quem ainda vai ter... Outros conceitos de nível de inércia, né? Quando que o problema dessa pessoa vai acontecer, né? Se você vai ter um problema daqui a 6 meses, a sua chance de estar resolvendo esse problema agora é muito baixa, beleza? Porque o seu futuro é aquilo que a gente falou. O ser humano é péssimo para prever o próprio futuro. É a parada do cabelo pegando fogo, né? Você tem que achar a dor do momento do cara, né? Exatamente. Então, geralmente, o momento ele é importante, né? E quem já teve o problema e que está com uma perspectiva de ter aquele problema de novo, ele também pode ser interessante. Como assim? Por exemplo, você organiza campeonatos de futebol, beleza? Você faz isso uma vez por semestre. Você teve um problema gigante... no inferno pra fazer. E você tem outro daqui a 6 meses. E ele já tá fazendo grupo, chamando a galera e formando os times. Então é aquilo, cara. Você já teve o problema, você vai ter esse problema de novo, né? Esse cara, ele tem menos... Ele tá menos qualificado do que o cara que tá com o cabelo pegando fogo, como você falou,
né? Mas ele tá, tipo, mais qualificado do que o cara que, cara, tem a perspectiva de ter esse problema no futuro. Né? Entendi. Então, o timing é importante pra caramba quando a gente tá falando de qualificação, né? E a gente tava falando sobre o 0 pro 1, né? Você conseguir encontrar esses padrões de comportamento, você conseguir encontrar a pessoa que é qualificada, né? Replicar esses processos, tipo, você de fato encontrar quem é o seu perfil de cliente ideal, né? Conseguir encontrar o modelo, encontrar o produto, encontrar, cara, as respostas para as 4 forças do progresso, né? Vamos lá, você falou 2 já. Não, eu falei as 4. Você falou 4. É o pull, push, ansiedade e inércia. Ah, tá, é verdade. Né? Então, você conseguir responder esses 4, ter ciência de que tem mais pessoas desse tipo, né? Depois o processo é replicar. Tá, Coisa então, que eu falava que é muito. o do 1 ao 1000. Exatamente. Tipo, você falava pra caramba, assim, tipo, pros founders da startup na aceleração. O trampo é, primeiro, você cria um case, depois você replica o case. Beleza? Tipo, esse é o trabalho. Eu resolvi pra uma pessoa, ficou muito bom. E depois, quem é essa pessoa? E você... Tenta replicar. Você tenta replicar Por isso aquela que história. é muito diferente do 0 pro 1 pro 1000. Exatamente, porque você precisa criar o case. Né? Tipo, pensa que, cara, do zero, sua missão é criar o case. É você ter aquele caso de sucesso do cliente que, cara, comprou teu produto, que recebeu o valor que você está se propondo a entregar. Né? Depois, tua missão é replicar esse case. Né? Tá. Pô, é difícil pra caramba? Pode ser, beleza? Porque às vezes você resolveu o problema de uma pessoa. Né? Tipo, não necessariamente aquele público é grande ou alguma coisa. Aí tem outras variáveis. Mas aí eu fico... quero puxar uma coisa que é muito latente no ecossistema de startup, ou founder de primeira viagem, ou empresário de primeira viagem, que é focar em produto. Né? Tipo, O famoso produteiro, né? o produteiro. Tipo, assim, já entrevistei várias pessoas aqui que tem essa mentalidade, você percebe na resposta, sabe? E é mais comum do que a gente imagina, e eu já passei por isso. Então eu não julgo nenhuma dessas pessoas, eu passei muito por isso. Então, por que fazer o produto primeiro não é o caminho, e qual que é esse balanço entre distribuição e produto, qual que é o caminho para quem está começando? Então eu tô começando do zero. Né? Tipo, e agora? Sem produto eu não posso... Como é que eu vou vender sem produto? Cara, assim, produto é importante, beleza? Isso daí acho que é um... Tem muito discurso que fala que o produto, cara, é menos importante. O produto é importante pra caramba. Tem uma máxima, e isso é uma frase do Ben Horowitz, se eu não estou enganado, que foi do Hard Things About Hard Things, né? Que foi tirada fora de contexto, e ela não é necessariamente sobre isso, mas é uma frase que eu peguei lá atrás e coloquei isso, cara, em uma aula minha, e tipo, isso ganhou uma proporção interessante, que é pessoas, produto, receita, sempre nessa ordem. Beleza? E isso, cara, quando você pega pra analisar isso se aplica em tanto contexto que é bizarro. Tá, né? Como que é isso? Tá, vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer quando você tá querendo criar uma empresa para atacar o mercado, né? Para disruptar, para mudar o status quo, aquilo que a gente estava falando antes. Você precisa entender a pessoa, né? Então você precisa entender quem é o seu perfil de cliente, como é que essa pessoa está interagindo com outras soluções que estão no mercado, quais são as insatisfações, quais são as coisas que elas estão buscando se elas fossem usar um novo produto, quais são as ansiedades, quais são as inércias dela, beleza? Você tem que entender essa pessoa profundamente, beleza? Como que faz isso? Cara, você pode fazer um processo de entrevista, você pode... Existem N ações que você pode fazer que tem como objetivo você entender como é que essa pessoa ela se comporta. Tá. Você pode fazer entrevista, você pode fazer um estágio dentro de um contexto, viver aquilo. Você pode fazer, cara, um processo de service de design service, sacou? Para entender como que tá a jornada disso. Você pode desenhar uma jornada, né? Para você entender os pontos de contato que um cliente tem com aquele produto. Você pode vender para ele, né? Você pode, cara, você quer comprar esse produto que eu tenho aqui? Né? Faz ele de uma maneira consultiva e vende, beleza? Você tá entendendo como é que é essa pessoa. Você pode conversar com ela. Tem a Teresa Torres, que é, cara, uma autora da área de produto, que ela fala... Ela tem um ritual que eu acho muito interessante, que é toda sexta-feira ela toma café da manhã com o cliente. Que legal.
Cara, pra conversar com a Vai ser galera. maravilhoso, porque ela vai sempre aprender, né? Sim, ela paga o café da manhã. Tipo assim, é o melhor investimento que você pode fazer. E ela ainda Beleza? vai comer junto. Tipo assim, bicho, é o melhor investimento que você pode fazer com o teu cliente, cara. Aham. Tipo assim, uma oportunidade de você conversar e pra entender, tipo assim, cara, profundamente quais estão sendo os desafios daquela pessoa em relação a um problema. Tá, Né? um parênteses aqui, assim, pesquisa. Eu tenho uma, assim, eu já fiz bastante pesquisa e uma das coisas que eu percebi foi que eu consigo comprovar qualquer coisa que eu quiser. Com Cara, uma pesquisa. Se eu quiser, eu envieso a pesquisa e vai sair o que eu quero. não, mas aí, tipo assim, você tá se enganando aí é a pior coisa que você É a pode pior fazer. coisa que né? pode fazer, mas como não se enganar, né? Cara, assim, existe uma máxima dentro do escopo de pesquisa que é, cara, se você quiser enviesar, você enviesa. Beleza? Só que um outro livro que eu acho muito bacana, que é o Lean Analytics, ele fala, tipo assim, os empreendedores naturalmente são otimistas. Beleza? Se você não fosse otimista, você não estaria, tipo, largando o seu trabalho pra, tipo, fazer uma empresa. Pra beleza? arriscar tudo. Tipo, cara, uma empresa que, cara, não tem precedente, beleza? Na expectativa daquilo dar certo. Né? Então, assim, founders, empreendedores, eles têm essa tendência de serem otimistas. E esse otimismo é essencial. E a gente sabe disso porque a gente já viveu isso Porque na pele. É muito sofrido, é bicho, muito assim, difícil. Você come o pouco de amassou quase todo dia, tem, tipo assim, para ter pequenas vitórias que te sustentam no caminho, né? Então, ele fala sobre uma bolha do otimismo que você se coloca quando você é um empreendedor. Você fazer pesquisa, você olhar para análise de dados, é você ter uma janelinha dentro da sua bolha, beleza? Para você olhar lá para fora, entender o que está acontecendo, ajustar a sua rota e continuar no seu otimismo, beleza? Mas se você não faz isso, você vai cair num penhasco, beleza? Tipo assim, isso é uma certeza, você vai cair num penhasco. Então... O penhasco é o da descrença aí de que... Não, o penhasco é você, tipo, o bicho tá colocando energia, tá colocando vida dentro de um processo e você vai dar errado, né? Porque pessoas, produto e receita, sempre nessa hora, né? Se você não olha para as pessoas, se você não olha como essas pessoas elas se comportam, tipo assim, você tá fadado a dar errado. Por quê? Porque pessoas consomem produtos e produtos geram receita, né? Por isso sempre assim, né? Pessoas, produto, receita. Exatamente. Isso é tipo um mantra, assim, né? Que a pessoa tem que repetir todo dia. Quem tá começando tem que ficar pessoas, produto e receita. Exatamente. Porque é isso, cara. Pessoas consomem produto, produtos geram receita. E aí, se o cara foca no produto, tá, beleza. E aí, como é que balanceia isso? Vou começar uma startup agora, vou começar uma empresa agora, né? Vou lá no Vibe Coding, tô aqui desenvolvendo meu softwarezinho. Tá, quanto eu tenho que investir em desenvolver meu software? Quanto eu tenho que investir em descobrir as pessoas, em qual momento? Todos os momentos. Os dois. Cara, porque assim, as pessoas pensam que, tipo, são etapas, né? Tipo assim, cara, eu vou passar 3 meses fazendo um processo de descoberta, que vou estar aqui focando em pessoas, né? Cara, não. Pensa que é o seguinte, você pode estar... O meu objetivo principal é, tipo, entender as pessoas, mas muitas vezes nesse processo de entender as pessoas, você está, tipo, colocando alguma coisa de produto, ou você está, tipo, pensando, você está colocando ali, listando funcionalidades, você está fazendo, por exemplo, um cart sorting para, tipo, entender o que as pessoas estão querendo buscar nesse produto, né? Tipo, o descobrir pessoas também, tipo, ajuda a criar produto, né? Porque você também está querendo entender o que é o produto que essas pessoas estão querendo, quais são as funcionalidades que puxam essa pessoa para o seu produto, sabe? Então, tem algo importantíssimo aí que você falou, que é não construir o produto que você quer, mas que elas querem. Que elas querem. Então, só vai saber isso com muito contato com essas pessoas. Né? Senão você imagina. Exatamente. E a receita, por exemplo, quando você está fazendo um processo de descoberta, você também tá entendendo, tipo, essas pessoas estão pagando para resolver esse produto, para resolver esse problema, né? Se elas não estão pagando, não são elas. Exatamente, é aquilo. Cara, eu tenho bastante força a respeito de uma seguinte afirmação. Se a pessoa não está resolvendo um problema, existe uma chance muito grande de que esse problema não exista. Beleza? Tipo assim, se essa pessoa não está fazendo nada para, tipo, resolver um problema, a maior chance é que esse problema não exista. E o que existe de prego procurando, ou de martelo procurando prego aí no mundo de startup não é pouco. Beleza? É o que mais tem. Cara, que é startup que, cara, tá querendo resolver um problema que não existe. Cara, você falou, é tão interessante isso. Eu tô, né, desenvolvendo um software lá e tô nessa fase de pesquisa com as pessoas. E aí eu entrei no mercado que eu não conheço as pessoas do mercado. Eu não sei quem são. E aí tá, comunidade. Cadê comunidade? Cadê comunidade? Vou entrar em uma. E não acho comunidade nenhuma. As que eu entro, ninguém nem fala direito e tal. Aí eu achei comunidade paga. Que não é caro.
sabe? Mas é uma comunidade, sei lá, você paga R$40 por mês e é online. Pô, todas essas pessoas da comunidade, elas já estão mais investidas do que as outras que estão nas gratuitas, né? Se você tá olhando pra uma comunidade, que as pessoas estão olhando pra resolver o problema que você tá querendo resolver, é aquilo do nível de inércia. Ela pagou alguma coisa pra ela estar naquela comunidade, beleza? Então, assim, ela tá se movimentando para resolver o problema. E é aquilo, cara, se a pessoa não se movimenta para resolver um problema, tem uma chance grande daquele problema dele não existir. Caraca, muito bom isso. E aí fica tentando resolver, porque isso também, eu já fiz muito e já vi muito startupeiro fazer também, que é ficar tentando forçar aquilo, né? Tipo, cara, vira forçado. Você fica procurando prego. Você fica procurando prego. E aí, tipo, a sua energia é de procurar o prego. Né? Mas aí, cara, pô, às vezes você acha o prego, aí você, pô, entra no viés de confirmação de que, cara, você achou um prego, então esse prego deve existir. Mas às vezes é um prego que, cara, tem ou tem, tipo assim, bicho, 10. Né? Você não faz um negócio em cima daquilo, né? Exatamente. Então, cara, aí a receita dentro do processo, né? O que é receita, bicho? Você ganhar mais dinheiro do que você gasta. Beleza? Então... eu chamo isso de jogar o empreendedorismo de forma profissional, né? Porque o amador é aquele que paga pra ser empresário. O profissional é o que ganha dinheiro pra ser empresário. Exatamente. Então, assim, quando você olha pra esses 3 níveis, né? E por que esse mantra, né, essa afirmação, né, pessoas, produto, receita, ela é interessante. Eu gosto de falar que para um negócio ele ser viável, ele precisa de 3 pilares. Ele precisa ser desejável, né? Ele precisa ser desejável, as pessoas precisam querer. Ele precisa ser possível de ser feito, beleza? Tipo, e o que é possível de ser feito? Cara, essa tecnologia, ela existe, eu consigo tipo, criar alguma coisa nisso que tá. E ela precisa ser viável, beleza? Você precisa ganhar dinheiro com isso. Se qualquer uma desses 3 pilares, a tua resposta for não, esse negócio ele não faz sentido, né? Então E você tem que validar esses 3? Você precisa validar esses 3, né? Você precisa validar esses 3 em todos os momentos. Então, cara, se você tem um produto que é possível de fazer, na sua matemática ele dá dinheiro, mas ninguém quer, acabou. Beleza? Tipo assim, bicho, não tem empresa. Né? Se você tem um produto que as pessoas querem, que dá dinheiro, mas que você não consegue fazer, ou essa tecnologia ela não é possível, ela não é de amplo uso, né? Bicho, acabou, você não consegue desenvolver o produto, né? Então, às vezes, tipo, tem isso. Eu já tive, tipo, cara, uma iniciativa que foi exatamente isso. Então, assim, eu comecei a mexer com IA, LLM, em 2020, antes da pandemia, né? GPT-2. O OpenAI, não era nem ChatGPT, era o GPT-2. E a gente tava desenvolvendo um jogo, né? E, tipo assim, o GPT-2 ele não sustentava para fazer o que a gente queria fazer. Não tinha chegado a tecnologia ainda, né? Não tinha chegado. Então, assim, a gente não conseguia fazer o que a gente tinha na nossa cabeça para fazer, beleza? Todo mundo ali, tipo, cara, entendia do potencial, mas ainda não dava. Né? Se a gente fosse, tipo, cara, colocar energia, a gente, tipo, ia estar trabalhando em produzir LLM, não em produzir o que a gente estava querendo fazer. O YouTube tem esse case também, né? Que o YouTube foi inventado por um outro cara 4 anos antes, só que não tinha condição de estrutura de nuvem para sustentar. De vídeo. E aí não deu certo, e aí quando veio o YouTube no momento certo, deu certo. Então, cara, tem muito disso, assim. A tecnologia, ela também é essencial para você entender se o produto faz sentido ou não, né? E outra coisa, para não fazer sentido você tem um produto que as pessoas querem, que você consegue fazer, mas que não dá dinheiro. Aí é melhor você fazer outra coisa. Aí é doação. Tipo assim, cara, entendendo que viabilidade ela não necessariamente está relacionada com o processo de compra e venda, né? Às vezes você conseguiu fazer um processo que é uma ótima ONG, beleza? E você consegue captar recursos de governo, de filantropia e tudo mais, você consegue continuar operando esse produto que é possível de fazer, as pessoas querem, né? E você consegue, tipo, sustentar a operação por outras formas, né? Mas é importante encontrar, tipo, formas de sustentar aquela operação, porque senão você, cara, descobrir uma ótima máquina de gastar dinheiro. Aí né? É melhor ficar no banco. Exatamente. Então, assim... Uma dúvida. Cara, é possível uma pessoa começar uma empresa, uma startup, sem dinheiro? Nossa, muito. Né? Não, mas deixa eu só concluir o racional. Desejabilidade, pessoas. Viabilidade, possibilidade, né, do produto. Viabilidade e receita.
Agora eu peguei. Sacou? Entendi por que você tava falando disso. Aham. Exatamente. E sabe por que pessoas, produto, receita? Ah, É mais fácil você validar se as pessoas querem ou não aham. do que você validar se você consegue fazer ou não. É mais fácil você validar se você consegue fazer ou não do que se esse negócio dá dinheiro ou não. Porque muitas vezes, para você conseguir ganhar dinheiro, você já precisa ter um produto que, cara, tá de Uhum. fato resolvendo o Que a problema. pessoa vai usar, né? É. Caraca. Então, por isso que você, tipo, cara, pessoas, produto, receita. E a gente pode entrar, cara, em N, tipo, contextos que, cara, essa premissa, essa ordenação, ela faz sentido. Por exemplo, na operação da tua empresa. Cara, primeiro você foca nas pessoas, depois você foca no produto, por último você foca na receita. Aham. Né? E aí, pessoas, a gente tá falando de clientes. Ou tá Não, internamente? mas internamente você pode olhar para as pessoas como, tipo, cara, os colaboradores. Ah, Sabe? Tipo, você olhar para os teus colaboradores, tipo, cara, para ter um ambiente que faz sentido para aquela pessoa continuar, né? Para aquela pessoa conseguir. mas não necessariamente isso vai ser na direção do que a gente tá falando de desenvolvimento. Não. Aí a gente tá falando só, tipo, cara, onde essa ordenação, né? Os contextos que você consegue colocar ela. Tipo assim, ela se aplica em N contextos. Sim, porque você. Ah, entendi. Porque internamente você pode pegar as pessoas e organizar elas para que com objetivo, propósito, para que elas desenvolvam um produto e aí aquilo se transformar em receita e pagar. Seria isso. É aquilo. Tá. Pô, se você focar nas pessoas, essas pessoas vão ser as pessoas que vão desenvolver o produto. Uhum. Né? E esse produto vai ser o que você vai usar para gerar receita. Uhum. Então, assim, se sua casa tá pegando fogo, onde você foca primeiro? Cara, primeiro foca nas pessoas, depois você foca no produto, depois você foca na receita. Caraca, maneiro, entendi. Vale várias coisas mesmo. Várias coisas, várias pequenas coisinhas, assim. Caralho, que doideira. Pergunta que você fez, cara, se dá para desenvolver um produto sem dinheiro? Cara, dá muito. Hoje em dia, mais do que nunca, né? Mas, assim, já há muitos anos, se você quiser desenvolver... tinha um artigo, e esse artigo ele se perdeu na memória, assim. De ferramentas gratuitas para você desenvolver seus sites. Aham. Beleza. Tipo, e a realidade é, cara, você consegue fazer muita coisa sem gastar R$1. Por exemplo, você consegue pegar crédito da AWS, você consegue pegar crédito do Google Cloud, tipo assim, por existir. E não é muito crédito, mas, cara, consegue te dar bastante perna. Pra Dá você... um tempo ali pra você testar, né? E aí aqui a gente tá falando de produto, beleza? Tipo, cara, como é que você faz pra você ter um produto? Vou até dar um passo atrás, beleza? Existe uma chance grande de... Se você é disruptivo demais dentro do seu produto, antes de você desenvolver um SaaS, antes de você desenvolver um software, você deveria fazer ele de uma maneira consultiva. Construtiva? Consultiva. Consultiva. O processo de fazer uma consultoria, pensa o seguinte, o quinto andar, a maneira consultiva de fazer ele é imobiliário, né? Tipo, eles pegaram um processo consultivo, feito por pessoas, serviço, né? E automatizaram etapas desse processo para conseguir ter escala. Né? Então, pensa o seguinte, a maioria dos produtos, eles deveriam ser começados de maneira consultiva. A pessoa fazendo coisa para a pessoa, serviço, né? O nome SaaS, software como serviço, não é à toa. Tipo assim, cara, você está querendo fazer um serviço e você está criando um software para resolver aquele serviço, né? Existe a possibilidade de fazer resolver esse problema com serviço sem o software? Se sim, cara, talvez você devesse começar por aí. Porque você consegue ter um monte de validação. Até porque, pra que você vai fazer o software se você consegue fazer sem, né? Exatamente. Você vai gastar dinheiro à toa e tempo à toa. E depois você vai começar a entender, cara, dentro desse processo, dentro desse serviço, o que eu preciso automatizar primeiro? Né? Aí você, cara, vou automatizando progressivamente, né? Mas, voltando aqui. Então, assim, olhando pro... Cara, é possível criar uma startup com R$0? Se você faz de uma maneira consultiva e você tem um know-how, pronto, R$0. Né? Você consegue receber para poder estar executando aquilo. Exatamente, R$0, né? Mas assim, cara, beleza. Entendemos, já fizemos isso daqui, queremos agora, tipo, transformar isso num produto, né? Num software. Mas se eu tô em casa, tipo assim, eu tô em casa e falo, pô, eu quero agora criar uma empresa. Tô vendo IA, quero vibe coding, e aí? Cara, então, isso dá pra fazer, beleza. Sei de alguma coisa, quero criar agora um software para resolver isso. Você precisa ter um know-how, beleza? Know-how é importante. Se você não tem uma pessoa de tecnologia, arrume uma pessoa de tecnologia. Né? Porque senão você vai ter que trabalhar para alguém para pegar o know-how, porque sem o know-how não tem como. Mas é aquilo, cara, a tecnologia é importante, né? Se você está falando de uma empresa de tecnologia, você precisa ter pessoas de tecnologia, é a atividade fim, a tecnologia, né? Mas vamos lá. Crédito tá aí, tá disponível, você consegue, tipo, cara, pegar crédito, você consegue hospedar teu site sem gastar R$1, Netlify, você consegue colocar no GitHub Pages,
Você consegue, bicho, fazer muita coisa quando a gente tá falando de infra para você colocar um serviço no ar sem gastar um real, Heroku da vida, né? E você pode também validar sem até ter banco de dados, né? Você pode criar um front que as pessoas vão fazer, aquilo te manda um e-mail, sei lá, e você Sim. guarda no seu e-mail e você entra em contato você mesmo, sei lá. Cara, dá para fazer usando Power BI. Power BI. Beleza? Tipo, cara, dá pra fazer Eu já vi, inclusive. Não, produto Power BI, velho. Tipo, eu já criei. Beleza? Eu já criei produto usando Zapier, Google Sheets. O Zapier é uma máquina, né? Pra fazer. Jotform e Looker Studio na ponta. Tipo, como o meu front. Tipo assim, dá pra fazer, né? Dá pra fazer muita coisa usando ferramenta que já existe, né? Então, o caminho para esse cara que tá bem no começo seria experimenta as ferramentas, né? Tipo, vai usar, ver o que tem de graça, o que você consegue executar ali. A pergunta não é nem o que tem de graça, velho. Não é nem se tem de graça, é o que tem, sabe? Tipo assim, existem N possibilidades, né? Hoje em dia, mais do que nunca, codar com linguagem natural. Se você ter, assim, você precisa ter uma capacidade de analisar o que você quer, sabe? E muitas vezes de ser safo. Ter alguém de tecnologia no seu time é bom porque acelera alguns desses processos. Mas hoje você consegue, tipo, cara, escrever código usando linguagem natural. Né? Então... Não, eu tô chocado como que é hoje. O Gemini tá assim, a memória dele não acaba nunca, ele sabe todo o contexto de tudo, você vai até o infinito ali falando com ele e constrói. É tipo, uma pessoa que não sabe nem ler código consegue. Você vai ter que no máximo cadastrar num site ali, pegar uma chave, alguma coisa, mas... Né? Então, cara, assim... Tá aí, tem ferramentas que são dedicadas para isso, né? Cara, o Lovable, Curso, são ferramentas que são para desenvolvimento no code, mais com code. Né? Você entrou nessa do Vibe Coding? Cara, então, eu criei um produto que foi uma experiência muito maneira, assim. Produtinho feito para gerar portfólio e tudo mais. Conta aí. Então, foi com a Mi. Acho que a Mi já participou de um podcast também. Já participou, mas não foi comigo. Inclusive, eu quero trazer ele de volta aqui. Que, cara, foi meu sócio. No passado, a gente é amigo, a gente se vê... A Mi é massa demais, né? Não é que a gente boa. E ele é desenvolvedor, né? E ele tá na missão, cara, eu preciso criar mais portfólio pra sair do Brasil. Essa é a missão dele. Massa. Aí... Massa não, na verdade, assim, a gente fica muito triste que Brasília acontece isso, né? Tem uma evasão de talento muito grande. Mas, assim, pra ele, que massa, eu fico feliz por ele, porque ele tem muita capacidade. Rapaz, no começo da pandemia, a gente teve o êxodo dos desenvolvedores brasileiros. Eu falo assim, bicho, cara, foi muita gente. Cotidiano teve startup que quebrou por conta disso. Gente, todo mundo foi embora. Todo mundo foi pra fora. Não, founder que, tipo assim, cara... Todos os nossos devs. Vou ganhar muito mais dinheiro, tipo... sim, o empresário, né? O CEO vira o Thiago, né? O Pigato. Mas foi uma galera assim que, cara, se eu for trabalhar no Vale, eu vou, cara, me aposentar daqui a 10 anos. Né? E aqui eu vou comer mato e não vai ter nada. Então a gente teve um êxodo grande aí de pessoas desenvolvedoras. Mas enfim. Eu gosto desse assunto, eu até ia entrar nele, mas enfim, vamos nessa. Já falei muito dele em outros programas, vamos lá. Mas, cara, assim... Aí vocês estão criando esse programinha aí, começaram a fazer o Vibe Coding, você com o Ami, foi isso? Foi, então. Vocês usaram o que pra fazer? Cara, a gente usou Cursor, a gente usou crédito do Google, beleza? Então não gastamos R$1. Pra não falar que a gente não gastou nada, a gente gastou dinheiro com domínio, né? Foi a única coisa que a gente comprou, tipo assim, $20 que não tem o que fazer. E tá lá, né? Mas foi um processo super interessante, assim. É uma plataforma de gestão de torneios multiplayer, assim. Então... Qual que é o nome? Manasync. Manasync? MANA... SYNC.io. Ah, tá. Manasync de sincronizar. Entendi o nome. Você joga RPG também? Sim. Beleza. Aí, cara, a gente pegou pra fazer... nessa energia do Vibe Coding, crédito no Google e... Saiu? A gente já tinha a noção de que, cara, isso era uma necessidade, porque a gente usa, né? Então a gente joga Magic e a plataforma que a galera tava usando era planilha. Caraca. Beleza? Então, tipo,
lojistas ou pessoas que estavam organizando o torneio estavam Velho, mas não livre. teve uma grande empresa que vinha do Magic que acabou virando uma gigante dessas? Cara, eu vou lembrar disso depois, mas vamos Beleza. lá. Aí, cara, a gente, bora fazer? Bora. Não quero gastar muita energia, não. Isso foi, cara, logo antes do carnaval esse ano. Uhum. Aí, tipo assim, você vai viajar? Não, eu também não. Vamos te colocar esse negócio em pé, tipo, durante o carnaval, Uhum. né? Então, foi lá eu pagar o curso pela primeira vez, beleza? Tipo, o primeiro mês eu fiz de graça, só que usei tanto que, tipo, estourei minha quantidade Normal. de crédito. Aí, eu desenvolvendo front, a Mi desenvolvendo back. Fizemos o alpha, assim, que era, cara, qual é o mínimo do mínimo possível para as pessoas conseguirem usar, né? Para ter um produto que é, cara, interessante, que tem uma usabilidade boa, então aí vem, cara, o background que a gente tem de desenvolver produto há muitos anos. O X, o Y, né? Para Entender. pensar, cara, em experiência, assim, de, cara, como é que a gente consegue oferecer uma experiência que a galera vai achar, tipo, sensacional, né? Então, o objetivo era, cara, produto mínimo do mínimo. E então, assim, cara, é um alpha com uma UX boa, né? Sabendo que ia ter problema, beleza? Cara, a gente... Sem se importar com isso. Não, a gente, cara, no primeiro teste, assim, a gente tinha um produto que tinha... Metade dos botões não funcionavam, beleza? Tipo, os botões estavam lá, mas eles não funcionavam. E a gente colocou na mão da galera, tipo, a gente levou o computador, caso desse algum problema, pra mexer as coisas no banco de Vocês dados. foram ao vivo lá falar com a galera. Exatamente. Entendi. E a gente colocou na mão do cara que tava organizando o torneio. Ele organizou, teve problema, a gente teve que resolver coisa, tipo, na hora, pega fogo. Cara, chegamos depois e falamos, foi até menos do que a gente pensou que ia ter. Legal, cara, vamos resolver esses problemas, vamos rodar de novo daqui a 2 dias. Cara, 2 dias depois, rodamos de novo, outros problemas. Resolvemos, beleza, cara, a gente rodou isso enquanto para pessoas convidadas no Alpha. O nosso Alpha, para entrar, você precisava ter convite, a gente conseguiu ter 300 pessoas que usaram. Ah, tá. Então vocês já colocaram isso na hora de lançar. Então, só recapitulando aqui do que a gente já conversou, né? Vocês pegaram, fizeram um alpha, e aí que é o MVP mais... né? Porco, quer dizer... V0.00101. 01. E aí vocês foram lá e foram validar, né? Que é o que a gente estava falando. Aí validaram, viram as falhas, arrumaram, chegou na segunda versão, já mesmo outros problemas, novos problemas. Aí, cara, hoje a gente tá aí entrando no beta agora, onde Tá, e por que você botou esse limite de convidado? Ou só pode usar quem é convidado? Não, porque a gente não queria gastar energia com aquisição de cliente agora. A gente tava querendo, tipo, cara, beleza. Vocês queriam que um convidasse o outro, gerar esse efeito? Porque a gente tava querendo ter um nível de controle pra gente conseguir ter feedback. Beleza? Me explica um pouco. Então, olhando pro produto, né? E olhando, cara, pra onde a gente tava querendo levar esse produto. Esse é um produto que, por conta de contato, por conta de habilidade, a gente sabe que a gente consegue colocar na mão de várias pessoas, tipo, de uma vez. E a gente sabe que se a gente colocar na mão das pessoas, agora a gente vai receber, tipo, recusas, porque faltam coisas que a gente sabe que precisa, né? Por isso que ele é alfa. Ele é, tipo, cara, para entregar o mínimo necessário, sabendo que vai ter problema, sabendo que vão ter pessoas que, cara, não vão receber exatamente o que eles querem, né? Mas a gente quer, tipo, colocar na mão de gente. Por quê? Porque se a gente não colocar na mão das pessoas, vai sair tudo da nossa cabeça e a nossa cabeça, tipo, prioriza outras coisas, né? Então, colocar na mão das pessoas ajuda a gente a priorizar, né? Tipo, a parte do produto. Tá, eu ainda tô um pouco perdido aí nesse caminho, porque assim, você quer botar na mão das pessoas, só que aí você limitou. Sim. Por quê? Tá, o que a gente vai fazer? A gente já recebeu feedbacks de coisas que faltam, beleza? A gente, tipo, tem funcionalidades que são funcionalidades essenciais para abrir a porteira, né? Então... tá, vocês botaram para limitar mesmo. Foi. Hoje a gente queria limitar para 3 cidades, são cidades que a gente, tipo, cara, conhece as pessoas, que é Brasília, São Luís, Fortaleza, né? Que são as pessoas que estão usando. E aí vocês botaram um limite máximo de convites? Não. Só Tipo pra assim, não... a gente... Na verdade, a gente só não fez divulgação. Beleza? Tá. Só aquela presencial ali da galera. Exatamente. A gente não gastou energia com divulgação. Isso tá saindo agora, assim. Tipo assim,
essa semana, a gente vai lançar o beta, beleza? Então, tipo, olhando para versionamento, né? O que é o beta? Cara, é um produto que tem as funcionalidades que são as funcionalidades mínimas, beleza? A gente sabe que nosso produto é bom, a gente sabe que nosso produto é melhor do que o que as pessoas estavam usando, seja produto, seja, cara, eles resolveram do jeito que eles conseguiam resolver lá, né? Então, planilha, para colocar na mão de mais pessoas. Então, pensa que a gente está tentando pular o abismo de certa forma. É um abismo menor, beleza? Mas, tipo, saltar o abismo para entrar num público maior. Isso daqui é, cara, o que a gente chamou de early adopter, beleza? Gente que, cara, ia usar o produto mesmo com um problema, que a gente consegue ter, tipo, cara, um processo de suporte mais high touch, se a gente precisar, porque é onde a gente aprende, né? Num processo de, cara, de CS, um processo de suporte high touch, onde a gente consegue pegar na mão, a gente consegue explicar, a gente consegue entender quais estão sendo os problemas na jornada, né? Pra gente, cara, quando colocar na mão das pessoas... Já tá funcionando melhor. Né? E o beta vai ser para ver volume, escala, essas coisas. Então, assim, cara, o beta. O que é a diferença do beta pro produto final? Basicamente nenhuma, beleza? O beta... afinar. Né? Então, a gente tá chamando de beta esse produto que, cara, ele é aberto. Tá. Pra qualquer um que quiser usar. Mano, assim, como que foi a quantidade de pessoas que entrou? Vocês acompanham isso? Então, cara, a gente hoje, dentro desses três estados, a gente tem, cara, 2 torneios acontecendo todo dia. Caraca, que maneiro. Tipo assim, coisa de 10, 15 inscrições, tipo, por semana, assim, pra mais. Isso sem nenhum esforço de divulgação? Não, zero esforço de divulgação. Caraca, velho. Né? Então, assim, cara, a gente sabe que o ganho que a gente tem disso cara, o produto é bom, beleza? E por que você acha que isso aconteceu? Porque que... Aí a gente pode voltar lá para as forças do progresso. Beleza? As pessoas já estavam resolvendo esse problema, então pensando aqui na cabeça do organizador do torneio, né? Esse cara já usava um produto que, cara, não funcionava bem, ou ele usava uma planilha. A planilha, pô, o cara quebrava uma fórmula da planilha, a planilha parava de funcionar, ele tinha que colocar coisa na mão, ele tinha isso que fazer... no meio do campeonato, e aí confusão. Ele tinha que fazer a gestão das coisas, ele tinha que, cara, imputar dado, né? Fazer cálculo de desempate. Imagina, cara, 2 pessoas terminaram em primeiro lugar, quem que ganhou? Né? Tipo, empatados em pontos. Você precisa fazer um cálculo de desempate. Pareamento, tipo, cara, qual é a justiça desse pareamento? Né? Então você acha que pela solução ser muito melhor do que a anterior, aí ela já por si só acabou se desenvolvendo por vocês também já serem heavy user, né? Vocês já sabiam dessa dor. A gente já sabia. Vocês não fizeram um processo de descoberta durante o desenvolvimento do produto, porque vocês já tinham a dor. Vocês já sabiam. Cara, a gente já... porque na prática a gente já fez o processo de descoberta. Porque, cara, vocês fizeram só que durante anos. Exatamente. Então isso ajudou a gente a conseguir colocar esse produto com uma experiência boa. A experiência que a gente imaginou era a melhor experiência? Não. Mas como a gente colocou na mão da galera logo no começo, isso ajudou muito a modelar, tipo, cara, toda a construção que veio posterior. Né? Inclusive mudança da jornada, que, tipo, cara, na nossa cabeça funcionava de um jeito, mas quando a gente olha na realidade funciona de outro jeito. E você só descobre isso na mão das pessoas, né? Então aumenta nosso nível de verdade. Claro. Né? A respeito de, cara, o que é uma jornada boa. Né? Você para de achar e aí você vê o que é. Exatamente. Então, em breve a gente tá aí colocando, tipo, cara, o beta pra rodar, e a ideia é, tipo, cara, Brasil, fora do Brasil, né? E vendo o que dá. Tem data já para o lançamento? Cara, a ideia é esse mês ainda. Que maneiro. Né? Então, assim, as coisas aconteceram, tipo, cara, muito rápido, assim. Né? Tipo, é um produto que foi concebido alfa, tipo... E vocês cobram? Cara, ele é de graça, mas a gente tem algumas maneiras de monetizar. Mas já monetiza hoje? Já monetiza? Mas é pouquinha coisa. Não é do tipo de coisa que, cara, eu vou poder sair do meu trabalho agora pra viver disso. Ainda tá numa fase inicial o produto e validação. Exatamente, assim, eu achei que foi muito mais um exercício do que, cara, assim, tô empreendendo. É mais um side project, né? Mas isso é muito massa, porque muita gente está fazendo side project hoje vendo a oportunidade que está no momento atual, né? É porque hoje é muito simples de desenvolver produto, né? Então, por exemplo, tem essa linha, né? De, cara, primeiro você vai fazer o processo de descoberta, entrevista, depois você vai fazer produto.
Mas e se desenvolver produto é tão fácil que, cara, faz sentido você fazer o processo de descoberta já com o produto na mão, sabe? Tipo, Mas aí o meu medo é a galera ficar produteira. Mas aí eu entendo, eu entendo super, né? E eu acho que entender que o processo de descoberta das pessoas primeiro, ele é essencial, né? Só que demorar a colocar produto na rua também é um problema. É o maior problema. Porque tem gente que também é o contrário, beleza? Tem gente que é pessoeira, beleza? Tipo assim, se você pega, por exemplo, alguns processos... Pessoeira eu não tinha ouvido falar ainda. Não, isso eu acabei de inventar, neologismo aqui. Mas é a pessoa que, cara, só fica na descoberta. Né? Como que é essa pessoa Cara, aí? assim, imagina o seguinte, você tem uma hipótese e você vai pra rua pra descobrir se as pessoas querem e, cara, não, aí você volta e faz outra pesquisa. Só fica na pesquisa, não desenvolve nada. Exatamente. Ah, tá. Não, beleza, aí realmente fudeu, né? Cara, frasezinhas que me marcam, assim, são filosofias que eu carrego comigo. Essa daí cara, filósofo grego, nem vou saber quem que falou, mas ele, pra mim faz muito sentido pra contexto empreendedor. Se você tá pensando demais, para e faz. Se você tá fazendo demais, para e pensa. Caralho, total. Né? Porque é aquilo, bicho. Tipo assim, bicho, não fica... E a gente varia entre esses momentos na vida, assim, né? Então, assim, bicho, é importante ajustar a rota. Então, se você tá, tipo, ali, bicho, só mão na massa, fazendo coisa, aí, bicho, você não tá olhando, tipo, pro contexto, né, pra ter perspectiva, bicho, tira a bolha lá, né, pra você abrir a janelinha e olhar pra corrigir rota, bicho, vai dar errado, sabe? Você tá só fazendo, né? Mas se você também, cara, tá só no mundo das ideias, pensando, confabulando, pensando nesse produto perfeito que tá na sua cabeça e não coloca ele na rua, bicho, não vai. Então, assim, é um equilíbrio, sabe? Eu acho que tem até uma terceira pessoa que eu tenho visto bastante, que é o cara que acha que empresariar é organizar as pessoas assim, e aí elas vão lá e executam, sabe? Tipo, eu não sei se você já viu esse perfil. Cara... É o cara que fala assim, não, aí essa pessoa vai resolver isso aqui pra mim, aí eu vou contratar isso aqui, vai resolver isso pra mim, eu vou contratar isso aqui, vai resolver pra mim, e aí, tipo, nunca sai do outro lado também. Cara, eu sou generalista demais, assim, eu pego pra fazer tudo, tipo, agora eu me sinto empoderado, que, assim, eu não sou desenvolvedor, né? Então eu me sinto empoderado que eu consigo pegar coisa pra fazer, né, que eu não fazia antes. Com a IA, né? Tá impressionante. Eu também, eu tô me sentindo assim, pô, agora eu faço qualquer coisa, né? Parece que eu tô com... Aumentou o tamanho da minha arma aqui. E isso é uma característica de empreendedor de startup early stage, né? Que bicho, é ser generalista, é o cara que, tipo assim, bicho, se eu te dar uma bucha pra resolver, você vai resolver, né? Tipo, bicho, você tem que resolver o problema, né? Tem que resolver, cara, treta tributária, você é desenvolvedor, mas você tá, tipo, na liderança de uma empresa, velho, você vai resolver. Não tipo importa, assim, né? bicho, você vai aprender como resolve. Você vai pegar a legislação, vai ler, vai entender tudo, vai organizar. E é aquilo, cara. Por exemplo, hoje o meu LinkedIn tá lá, Head de Growth, cientista de dados ainda não sou, porque eu ainda não terminei minha pós, né? Mas, analista de dados, os job description, né? Head de Growth, analista de dados, Product Lead, Product Designer e Front-End Developer. Faz tudo. É o Severino. Bicho. E assim, se me coloca pra fazer um fundraise de uma startup, eu vou estruturar um fundraise. É isso. E vai fazer e vai sair. Cara, eu preciso fazer, gestão financeira. Mas aí ser generalista, você vê isso como uma vantagem, uma desvantagem? Cara, eu tenho minhas filosofias. Eu acho que, cara, startups são fundadas por generalistas e escaladas por especialistas. Né? Então, Henricão gosta de falar isso. Que, tipo, o founder, ele precisa contratar pessoas melhores que ele. Né? E aí isso é importante pra caramba, assim, porque a gente sabe o tanto que tem muito founder que tem um ego gigante, né? Foda. E aí o cara só quer contratar gente que é pior do que ele. Pra ele ser o cara da empresa. A empresa é uma merda. A empresa é uma merda. Por quê? Porque todo mundo é pior do que ele. Então, assim, você precisa contratar gente que é melhor que você. Só que você precisa contratar especialista. Porque, cara, você... Tipo, no começo você não tem, tipo, manpower. Você não tem braço pra fazer tudo, né? Então você precisa fazer tudo. Então... E você fazer tudo te dá uma visão holística do negócio, né?
Porque se você vai ser o dono ali, você tem que saber tudo que está acontecendo em todas as áreas. Exatamente, você entende o que tá pegando fogo, né? E como analisar, e como entender e ouvir aquelas pessoas ali. Exatamente. Eu fico assim, pensando se ser generalista é o melhor caminho. Pensando em... eu acho que tem mais a ver com perfil, sabe, do que qualquer outra coisa. Porque pensando em dinheiro, eu não acho que generalista é o que ganha. Tipo assim, o que mais... É péssimo. Você se lasca. Você se lasca, exatamente. Porque o cara que é super especialista, ele vai cobrar caro e aí... né, ele ganha bem. E o generalista é menos, mas o generalista também não vive a mesma coisa todo dia. Todo dia uma coisa nova, tá aprendendo. E eu acho que é isso que move muito startupeiro, né? O cara que ele é obstinado, assim, bicho quer... Bicho, tem uma parede, vou quebrar aquela parede. Que parede é, bicho? Ela é de pedra, ela é de madeira? De aço, não importa. Você vai aprender o que quebra aquela parede, né? Aí você vai estudar e vai quebrar aquela parede. Aí, tipo, cara, chegou outra parede dessa, você vai conseguir quebrar também, né? Total. E aí, cara, depois de um tempo, você sabe quebrar parede. Tipo, você é muito bom em quebrar parede. Você não é o especialista ali de quebrar parede, mas você entendeu o que ele usa, como que faz, né? Cada um dos... bota fé. E aí, aproveitando que eu tô aqui com um especialista de growth, tá mudando tudo, né? A Meta falou que daqui pra frente vai ser tudo diferente, que você quer falar com uma pessoa, você vai saber... pela foto dela, quem é aquela pessoa, qual é o perfil daquela pessoa, vai ser um outro tipo de estratégia de growth. O que você pensa sobre como que tá, como que vai ser, o que tá bom hoje, que pode não tá bom amanhã? Cara, vou te falar que ainda tá tudo tão em aberto que é difícil. Se a gente vai falar como é que vai ser, cara, tem um exercício de futurologia, sabe? É mais um chute, né? Assim... Por conta da natureza, né, dos LLMs, que são, tipo, as IA que estão, cara, ganharam força e que tá todo mundo usando e tudo mais, ela é muito imprevisível, né? É imprevisível, por exemplo, cara, se eu vou fazer uma pesquisa vamos lá, quero um software de gestão de torneio. Aí o Gemini, que agora, tipo, gera no Google ali, ele vai me indicar? Tipo, não nas pesquisas dentro do Google. Dela, a pessoa consultou, vai se indicar ou ela vai fazer? Exatamente. E como é que vai funcionar isso, sabe? Tipo, como é que vai funcionar o SEO dos LLMs? SEO do LLM, cara, ele tá sendo treinado com a internet, né? Então, a gente tá, cara, pegando aquela base gigante de coisa na internet e tá colocando lá. Então, teoricamente... fazer SEO para IA é muito parecido com fazer SEO para o Google. Porque você já faz o seu site, você já faz suas coisas, tem muito acesso e relevância, ele vai te trazer como aquela pessoa, seria isso? Exatamente, mas e você tem texto, sabe? Tipo, é volume, é estatística. Tipo, pensa que a LLM, ela tá, tipo, cara, gerando qual a frase que tem a maior probabilidade de ser a próxima frase com base na frase que veio anterior. É isso, sabe? E como que isso influencia no SEO? Cara, assim, isso vai ser um mistério para mim como é que isso vai funcionar. Por exemplo, o Google mesmo já está falando que ele vai começar a ter espaço publicitário dentro das respostas do Gemini, né? Então ele deve estar criando ali uma ótica de prompt engineering para colocar, cara, espaço publicitário, você está pagando ali, ele consegue rastrear aquele link para entender, cara, se você pagou ou não. Me deixou até mais tranquilo saber disso, sabia? Cara, eu também um pouco. Porque assim, meu medo era o outro, era deles fazerem tudo e tô nem aí pra você, né? Tipo... Se ele bota espaço publicitário, ele vai ganhar e beleza, vai deixar as outras pessoas continuarem... por exemplo, você consegue continuar operando, porque senão só quem já tá, tipo, ganha, né? Porque você já tem texto que foi usado para treinar as IAs, né? Então, isso, quando a gente olha pro ataque à defesa, né? As instituições, tipo, fortalecem a defesa. Muito doido, né? Porque ela é centralizadora. Tipo assim, quando você olha para IA... Como a gente está falando de estatística, né? Você vai sempre colocar aquele item que é estatisticamente mais provável de estar ali. E não o novo. Sabe? Porque o novo ninguém sabe. Porque o novo ninguém sabe. Então, estatisticamente, provavelmente o texto é aquilo. Imagina que fosse lá atrás, usar o exemplo do Uber de novo, né? Qual é o melhor jeito de me movimentar na cidade? Lá em, cara, 2002, beleza? Ele ia falar táxi ou ônibus. Não ia aparecer Uber. Não ia. Tipo, só não ia. Não tinha. Porque, cara, beleza, o Uber podia já ter nascido, mas, cara, Uber
não tem, tipo, visibilidade. Aham. Ele tá, tipo, replicando ideias que já existem, então isso... Como entender o que tem de novo que vai ser disruptivo ali, né? Exatamente. Mas, cara, assim, quando a gente olha para volume, e aí isso é até uma coisa que eu tava fazendo antes da gente entrar aqui no podcast. Eu tava fechando minha sprint, né? Então, hoje é dia 17, eu tava fechando do dia 1 ao dia 15. A minha quantidade de oportunidades qualificadas geradas pelo ChatGPT, pela primeira vez empatou com as minhas oportunidades geradas por Google Orgânico. Caraca! Empatou. Não, calma aí. E como é que você tá conseguindo trazer oportunidade pelo ChatGPT? Então, é porque, tipo, a gente já tem coisa, né? Então, Vocês já estão no mercado. A gente é referente. Aí vocês já são referência, e aí quando as pessoas pesquisam, vai pra lá e o cara cai no seu site. É isso. Sim. E é Tá. orgânico, a gente não paga nada, como que mas você fez empatou. para o ChatGPT te reconhecer? Então, Você a não gente fez? não fez. Mas hoje, aí até falando um pouquinho da minha realidade hoje, né? Então, tipo, chapeuzinho líder de growth. Olhando para os próximos modelos, entendo que a gente está falando dos modelos que vão ser treinados com a informação que está sendo gerada hoje, né? Uhum. Como é que eu consigo aumentar a probabilidade estatística de eu aparecer numa pergunta, né, que é feita para um LLM? Então, hoje, isso para mim é um nó na cabeça, eu estou achando que o social está sendo uma fonte importante. O que é o social? Redes sociais. Tá. Beleza? Tipo, pessoas falando. Pensa o seguinte, SEO, ele é formado de técnico, beleza? Uhum. SEO técnico e conteúdo. Basicamente, esses são os dois principais pilares do SEO, né? Cara, você tem um site que está bem alinhado para como o Google enxerga teu Tá site. integrado ali com o SEO, né? Que eles querem. Que eles conseguem enxergar, porque Exatamente. precisa disso. Tipo, cara, tá bem formatado os seus títulos, seus H1, suas meta tags e todas essas coisas, né? Tipo, cara, a performance do seu site também afeta o seu SEO. E você tem um conteúdo, que é, cara, o que tua página tá falando, né? Então, o texto, as palavras-chave, né? Por isso que a galera, tipo, aposta muito em blog, porque o cara blog gera muito conteúdo e tudo mais. E até hoje, né? Até hoje. Aí você pensa, cara, os artigos de blog, eles são usados para treinar, tipo, esses grandes modelos de linguagem, que, tipo, aumenta a sua probabilidade de aparecer numa pergunta, beleza? Mas, o que acontece que é diferente do SEO como ele é feito hoje, você não vai estar olhando só para o seu domínio, beleza? Se tem um texto falando da minha marca no Reddit, beleza? Que, tipo assim, tá no Reddit, né? Tipo, o domínio é deles, né? Tipo, alguém tá falando de você lá no Reddit, tem outra relevância ali além das suas do seu blog. Porque, por exemplo, cara, isso não melhora meu ranqueamento necessariamente no Google. Isso, cara, pode aparecer o post no Reddit lá, mas não vai aparecer no meu site, que é onde eu quero que a pessoa caia. Porém, quando a gente tá falando de um LLM, esse post no Reddit, ele tem o mesmo peso que, cara, um blog post. Ou maior, dependendo. Isso, né? para LLM. Para os LLMs. Então E antes no Google não tinha isso? Não, porque... Caraca, velho. Então a gente está falando sobre, cara... porque é uma capacidade para interpretar isso muito grande. Então realmente precisa... porque aí a gente está falando de volume, né? Caraca. E aí, cara, independente de onde estão falando sobre sua marca... Vai aparecer agora. É pertinente. E eu sempre falava, bicho, orgânico não serve para muita coisa. Mas hoje, tipo assim, está dando uma mudada. Por quê? Porque o orgânico, ele tá servindo para, cara, tipo, gerar... Não o engajamento orgânico, não é curtida no Instagram, né? Mas é um real. Cara, tipo assim, as perguntas que são feitas para esses LLMs eu consegui ranquear porque, tipo, probabilisticamente, tipo, eu sou mais relevante. Então, perguntar para uma LLM como que as pessoas enxergam minha marca? Como que... o que você encontra dessa marca pode ser talvez um indício para você poder rastrear. Aí tem até que entender. Provavelmente é pertinente. Hoje é como é feito. Porque, assim... Caraca, não estourou minha mente aqui, velho. Tipo, por quê? É imprevisível, tipo, o resultado de um LLM. Entenda que, tipo, bem entre aspas. Até porque se você fizer a mesma pergunta 2 vezes, são 2 respostas diferentes. É porque aí a gente tá falando sobre, cara... probabilidade, né? E, cara, por onde que aquilo tá... Aquela decisão tá sendo tomada. Tá, você tá falando do LLM? Sim. De como que a gente encontra a marca. Isso. Cara, então, assim...
como esses modelos eles são treinados, pode variar, tipo, o que faz sentido ou não você fazer. Por exemplo, se o ChatGPT ele usa os próprios textos gerados pelo ChatGPT ou os prompts como input para treinar os próximos modelos, tipo, você usar e falar também pode ajudar a... mas eles usam com certeza, né? É, porque depende, né? Essas IAs, tipo, elas operam de uma maneira de reinforced learning, né? Tipo, aprendizado reforçado, onde você usa os botõezinhos de joinha para cima, joinha para baixo, para tipo responder pro texto se aquele para aquele modelo se aquele texto foi bom, se aquele texto foi ruim. E aí ele quer tipo maximizar a probabilidade de ter uma nota boa, né? Então, às vezes isso que ele usa de prompt, né, e de resultado é muito mais para gerar o aprendizado reforçado do que usado para ser retreinado. Porque se você tipo usar esse texto que é gerado para retreinar o modelo, né, você está tipo criando um loop, tipo um lixozinho ali que fica preso. E isso para mim é um problema que a gente tipo tem uma chance de entrar, que é aquilo que eu te falei, tipo da probabilidade estatística de uma marca nova jamais ser vista. Por quê? Porque ela não foi usada, porque ela não está no loop. Né? E aí esse loop ele pode ser um problema. Por quê? Porque você não tem coisa nova. Então, tipo assim, os próximos textos, e aí a gente pode falar de nova de geração posterior, pensa o seguinte, a gente está numa etapa onde, cara, muito mais informação, tipo, conteúdo foi produzido para a internet porque é muito mais fácil você produzir. Só que os modelos são treinados com conteúdo para a internet. Então, os modelos estão sendo treinados com texto gerado pelos modelos. E aí é o loop. E ele vai gerar um loop, um círculo vicioso. Mas eu fico pensando assim, ó, as pessoas fazem os prompts. Aí, tipo, existem tendências de prompts. Né? Tipo, mais pessoas pesquisam isso. Então, para ele, aquele assunto tem mais relevância. Não que necessariamente aquilo que foi perguntado ou aquilo que foi respondido foi relevante. E aí que internamente a gente sabe que existe uma equipe, vai receber aquilo e vai falar assim, tá bom, como que deve ser avaliado isso que é o mais relevante agora? Mas aí que tem o rolê do aprendizagem reforçada, né? Tipo, os modelos, eles conseguem, tipo, olhar para a nota como o critério de, tipo assim, eu quero responder... Tipo, o melhor jeito de responder uma pergunta é desse jeito. Por quê? Porque desse jeito eu tenho uma nota maior. Entende? Tipo, aí é parte da natureza do próprio Deep Learning. Sim, do cálculo ali que ela vai fazer probabilístico, né? Exatamente. Então, ela vai tender a responder de um jeito específico por conta da avaliação que ela tem para responder daquele jeito específico. Né? Aumenta a probabilidade dela falar tal coisa em relação a tal coisa, porque aquela outra coisa teve uma nota maior. E a nota vai ter uma variável gigantesca, né? Não é só... Tipo, não é só o likezinho ou dislike. São N variáveis, né? Até porque se acontece uma coisa nova na vida real, tipo, que não estava previsto pela LLM que aquilo ia estourar, sei lá, a Copa do Mundo. Aí vem e começa a acontecer, de repente aquilo vira um assunto muito forte na internet. Né? E aí ela consegue pegar aquilo que é do mundo real e aprender. Porque as pessoas estão botando esse input ali dentro. Cara, a gente pode falar sobre, tipo, engenharia de prompt e o que acontece no prompt dessas LLMs que a gente não vê. Porque, tipo, mais coisas são colocadas dentro de um prompt do que o que a gente está colocando ali na caixinha de texto, sabe? Muitas vezes, tipo, existe um prompt de, cara, pesquisa na internet primeiro, né? Vê quais são os assuntos que, tipo, são mais pertinentes sobre isso e depois você gera, com base nisso, sabe? Dá pra ver aquele thinking, né? Como que ela raciocina ali dentro. Mas eu tava falando mais pensando, por exemplo, numa marca. Eu quero que a minha marca tenha mais relevância na internet. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um evento presencial, real, né? Filmar, tirar foto, matéria, tal, não sei o quê. Joga tudo isso dentro da internet e aí aquilo começa a ter mais relevância. Eu tô tentando furar essa bolha aí, sabe? Tipo, sei lá. Cara, mas é isso. As pessoas precisam falar pra você ser falado. E aí se você pensa, cara, se o thinking do ChatGPT tá, tipo, fazendo uma busca na internet pra, tipo, pegar, tipo, notícias ou sites ou informações ou referências que estão alinhadas com aquele teu prompt, como é que essa IA tá ranqueando as coisas que ela buscou? Tipo, é SEO, sabe? Tipo, tá relacionado com SEO. Eu vi uma matéria falando que pegaram o ChatGPT e fizeram um teste psicológico nele.
Eu não sei se você viu, Não, vi não. E aí deu que é um hétero cis lá, que, tipo, a gente... o chat GPT, no início, ele era altamente preconceituoso porque ele puxava o que tinha da internet ele mesmo. Então, ele acabava repetindo todo o lixo que a gente já criou ali dentro. É aquilo, cara. Tipo assim, ele tende pro centro, sabe? Tipo, é uma tendência pra ser o mais provável. E se você tá olhando, tipo, cara, pra tendência pra ser o mais provável, você tá, tipo, replicando o status quo. Eu vejo duas situações acontecendo muito comigo quando eu tô usando lá. Uma é que eu, às vezes, me sinto espelhado. Eu sinto que ela tá olhando dentro de mim, tá? Tipo assim, ela tá querendo me agradar de alguma forma ali. E a outra... Caiu aqui. Tá tudo bem. E a outra que eu vejo sobre utilização do... Até perdi agora, caiu o celular. Mas é isso. Espelhado. E a utilização de alguma coisa. Mas vamos lá, o que você estava falando antes? Da tendência pro centro, né? Da tendência pro centro da LLM, né? Eles têm uma tendência, tipo, é uma tendência pro centro que eu acho que é bem danoso. Tipo, minha esposa escreveu uma matéria sobre tendência, tipo, esses dias, como, cara, você pega ali qualquer software pra referência, você pega o Pinterest, ele vai te replicar as mesmas coisas. Né? E você vai ver as mesmas coisas. Tipo assim, quando você olha pra ele... E como que fura isso? São as pessoas, né? Você tem que, tipo, cara, ativamente procurar coisa diferente. E aí é tipo assim, a gente tá olhando pra uma coisa que é contra-intuitiva, que é você tá, tipo, facilitando as pessoas acesso a uma coisa, as pessoas estão, tipo, engajando nesse processo, que é um processo que tende pro centro, e você tá falando, pessoas, vocês precisam... pra, tipo, ser mais criativas, pra você fazer coisas diferentes, você precisa caminhar diferente, sabe? As pessoas estão usando muitos LLMs, mas esses LLMs, eles estão gerando tendência, e provavelmente onde não estão as tendências é fora disso, né? O que é muito maluco, né? Ou então você, cara, vai precisar, tipo, se aprofundar bastante ali dentro das suas pesquisas num chat GPT pra você conseguir encontrar alguma coisa fora, né? Então, assim, para novas startups, não necessariamente é uma coisa boa, né? Tipo assim, é uma ótima ferramenta pra, tipo, N coisas. Tem muita coisa que eu tenho medo disso. Tipo, então o Google vai ser dono de tudo, né? O Google, ChatGPT, porque você vai estar sempre abastecendo eles de informações, todo mundo vai estar usando ali eles, tipo, eu não sei quanto que de abuso de poder vai ter disso. Cara, assim, existe a possibilidade, mas é aquilo, pelo fato da imprevisibilidade de um LLM, é até difícil de conseguir fazer isso. O que você mais pode fazer para aumentar esse abuso de poder é criar, tipo, ou ser seletivo com que ele está sendo treinado, né? Ou, tipo, criar filtro, né? Então, é tipo assim, o que você está criando ali de camada de filtro. Então, por exemplo, se você pede para ver pornografia no ChatGPT, ele não vai te mostrar pornografia, porque tem um filtro, né? Para isso. Mas vão ter outras que não tem, né? Mas aí tem outros filtros. Outros filtros. Aí, tipo assim, o que são essas camadas de filtro que estão ali, tipo, cara, entre aquela interface do LLM, entre aquele chat e o que tá chegando para você, sabe? O que é provavelmente o que seria a coisa mais provável e que, cara, foi barrado por razões, né? E também está relacionado com aprendizagem reforçada, né? Tipo, cara, isso daqui não é bacana, dá negativo, isso daí não... Não é isso que eu quero. Quando a gente está usando, a gente vê várias vezes que ela fala coisas que não são verdades, assim, que aí, às vezes fala, não, é isso aqui. Ela, não é, tá errado. Aí você fala, eu tô te mostrando. Aí eu, às vezes, sinto que eu tenho que provar que sabe? Eu já tive esse tipo de relacionamento com ela, meio abusivo, assim. É aquilo, cara. Você pega ali assim, modelos um pouco mais antigos, porque agora você chama outro modelo. Mas coloca, tipo, o ChatGPT para fazer uma multiplicação de um número com quatro casas decimais e um outro número com 4 casas decimais. Ele vai dar a multiplicação errada. Ah, é? Por quê? Porque ele gera texto, ele não faz conta. Ah, tá. Mas não é com uma conta que ele gera texto? Não, ele gera texto. Ele vai, tipo, pegar um número aleatório e ele vai te dar aquele número. Esse número tem uma chance grande de dar errado. Tipo assim, a chance maior é de dar errado. Os modelos mais novos, sabe o que eles fazem? Tipo, é o prompt escondido que eu tô falando lá. Se você, tipo, identificar que isso aqui é uma conta matemática, faz um código em Python. Ah, tá. E aí ela faz a conta pelo código em Python e não pelo texto. E essas LLMs, você acha que
vai chegar um momento que vai ficar barato para outras pessoas criarem, porque hoje é um caminhão de dinheiro que se gasta. Então, isso tem uma barreira de entrada de mercado só para as grandes corporações. Você acha que isso em algum momento muda? Cara, assim, tá mudando. Tipo, você tem uma tendência de queda. Você... Mas é um jogo caro pra brincar, sabe? É caro. Tipo, é um jogo de queimar dinheiro. Tipo, se a gente tá falando de hoje, a maioria das empresas estão, tipo, lutando para conseguir pagar as contas. Por quê? Porque é muito caro. Então, assim, a empresa que eu tô hoje, a gente criou um sistema de IA olhando para a tecnologia que a gente já desenvolveu para criar visualizações de dados, organização de dados, manipulação de dados. Rodando o Cloud por trás, que foi, tipo, cara, o modelo que conseguiu performar e fazer o que a gente queria. É o que eu mais gosto. O custo que a gente tem para uso tornou, tipo, provável... Assim, o produto tá lá, ele tá semi-engavetado, porque a gente não consegue cobrar o valor que a gente pagaria. Que ele custa. Você não consegue ter um negócio em cima do custo dele ali. Né? Por exemplo, hoje, se você está olhando para produtos de IA, você está olhando para uma faixa de $20 em média, né, mensal. Isso no mínimo, o mensal, porque ainda tem aqueles outros que você tem que ficar pagando por token e você vai avançando, né? Mas hoje, tipo, cara, o preço está bem ancorado em $20. Você pega ali Midjourney, você pega ChatGPT. Então, por isso que todo mundo vai virar sócio desses caras. Olha isso, você cria uma empresa que aí você vai rodar por trás um outro... É AWS, né? Tipo assim, toda empresa de tecnologia usa tipo, o serviço da AWS por trás. Por quê? Porque, tipo, bicho, seu trabalho não é fazer OCR, sabe? Seu trabalho é fazer, tipo, bicho, segurança de portuário, onde você quer, tipo, ler placa de caminhão. Né? Gostei mais. Agora você me deixou mais tranquilo quando você falou que, tipo, a AWS, porque é isso, né? Não é uma coisa que vai tomar o seu negócio, é só um outro custo. Quem achar esse equilíbrio provavelmente vai se dar bem no mercado. Exatamente. Por exemplo, pensa o seguinte, você é uma empresa real, cara, que fazia segurança portuária. Os caras, tipo assim, pegavam os caminhões que entravam no porto, lia a placa pra ver se estava associado com o negócio e, tipo, rodava bastante coisa por trás. O OCR, né? Tipo, leitura de caractere, quem fazia era a AWS. Tipo assim, pô, legal, é parte importante e crucial do serviço dos caras, né? Só que eles não são empresa de OCR, né? Eles não são têm empresa que de segurança. melhorar isso. Eles, bicho, vou usar aqui um serviço e vou pagar pra AWS pra usar, né? Então, cara, é um fornecedor, né? Então, tem isso. Mas o que acontece? Se essa galera, tipo, começa a fazer, tipo, esses produtos... Então, por exemplo, tem uma empresa que nasceu tipo, cara, 2018, 2019, 2020, que é o Copy.ai. Né? Que é, cara, escrever copyright para, tipo, ações de marketing. Ele escreve seus anúncios, ele escreve, tipo, esse tipo de coisa. O ChatGPT lançou uma funcionalidade que faz isso. Tipo assim, e aí? Tipo, você agora tem um competidor gigante, sabe? E esse é um ponto, né? Por exemplo, a empresa que eu tô, cara, tem lá, tipo, gestão de dados usando IA. Tipo, cara, o Google tá, tipo, incorporando o Gemini no Google Sheets, né? Pô, o quanto que isso daí tá, tipo ocupando o mesmo espaço, sabe? E vai acontecer muito. Não tem o que fazer, vai acontecer. Mas é isso, tipo, o isso Google que toda semana lança produto novo. Exatamente. E muito bom. É o que esses grandes da tecnologia fazem. Tipo assim, tá longe de ser uma novidade, sabe? Tipo, longe de ser uma novidade. Então... E o startupeiro que tá começando, então? Bicho. Voltando aqui pro início, dentro desse cenário, né? Quais são as oportunidades que você enxerga agora? Como que posicionaria? Eu sei que você contou a história aqui já, que eu achei bem maneiro. É uma ótima forma de iniciar, né? Mas em relação a isso, medo de mercado, de entrada? Rapaz, de medo sempre vai ter, sabe? Tipo, o nível de incerteza de, cara, fundar uma empresa de tecnologia com um produto que as pessoas ainda não estão usando, né? Na expectativa de, cara, ser um produto que as pessoas, tipo, que vai melhorar a vida das pessoas, né? E não ter adoção, isso é sempre uma possibilidade, né? Faz rápido, valida rápido. Tipo, a premissa não mudou. E eu acho que, tipo assim, hoje a gente consegue, tipo, fazer coisas a gente consegue fazer mais rápido, sabe? É enxergar a oportunidade antes de outras pessoas enxergarem essa oportunidade, executar essa oportunidade antes das outras pessoas executarem essas oportunidades.
Nichar também, né? Cara, e assim, eu vou te falar, tem um processo de aquisição de cliente bom, sabe? Uhum. Por quê? Porque não necessariamente porque o cara é o Google que ele tem um processo de aquisição de cliente que é incrível para aquele produto, Aham. sabe? Total. E se você consegue fazer isso, cara, e consegue crescer rápido, aí você, bicho, como é que eu consigo levantar grana? Ou, tipo, como é que eu consigo continuar crescendo com o que eu tenho, né? Uhum. Minha recomendação é, bicho, se você encontrou um canal que faz sentido, se você encontrou um processo que faz sentido, levante grana e coloque o pé no acelerador. Tem um case muito maneiro aqui de Brasília que a gente entrevistou, que é do pessoal da Buy Ticket. Eu não sei se você já ouviu falar deles. Não conheço. Eles são de revenda de ingresso. Uhum. E aí é sempre um rolê, né? Esse negócio de revenda, porque o cara que tá com o ingresso na mão lá, o cambista, é o concorrente dele. Uhum. E aí como que garante isso e tal. E aí o que eu mais gostei foi a técnica que eles usaram para eles poderem crescer. E eles cresceram muito rápido. Eles foram nos fã-clubes. Uhum. E aí eles começaram a falar, tá, e aí, fã-clube, você tem ingresso ou você quer ingresso? Né? E começaram a comunicar os fã-clubes com a galera, e aí os fã-clubes, como eles eram tipo uma certificadora de que o ingresso era verdadeiro, eles foram nos fã-clubes e resolveram um problema para eles, que é ingresso falso, o cara viaja, não consegue, às vezes, né? O ingresso fica na porta, tem o trauma. E dentro dos fã-clubes, os fã-clubes começaram a indicar eles. Aquele negócio de você vender para quem vai te vender. E aí começaram a indicar eles, começaram a postar eles em vários lugares e ganharam uma relevância gigantesca. Até hoje, dos nossos vídeos, o que mais cresce e não para é o deles, porque as pessoas continuam pesquisando eles na internet. Que tipo... E assim, descobriram um canal, né? É isso que você estava falando do canal e de como atender bem o seu cliente, né? E indicação. E cara, é eles isso, têm assim. nenhum ano, velho. Tipo, esses caras tão gigantescos. Parabéns pra eles. É muito massa. E é um menino de 19 anos. Tipo, o Ângelo. E o bicho é muito bom. É um menino mesmo. É, o menino, né? Mas, cara, assim... Foi mal, Ângelo, mas... assim, pelo menino, mas, pô, é um elogio, na verdade. Sim, pô. Eu queria estar com 19 anos e fazendo isso agora. Mas, cara, assim, bicho, encontra o canal, pé no acelerador e vai, sabe? Tipo, existem... dois tipos de negócio quando a gente está falando de negócio de tecnologia. Existem os consolidadores e os consolidados, né? Tipo, existe um momento na tua jornada que você tem que escolher qual dos dois você vai ser. Se você vai ser o cara que vai consolidar o mercado ou se você vai ser consolidado pelo mercado, né? Tipo, pra muita gente ser consolidado é bom, porque você, cara, termina seu ciclo, vende sua startup, coloca dinheiro no bolso e, cara, vida que segue bola, tipo, o próximo desafio, sabe? Se você é um consolidador, você é o cara que vai estar comprando as startups. Então, quando você consegue, tipo, ter essa performance, se você for muito bom, você vai ser um consolidador. Se você for bom, você vai ser consolidado. Depende do seu objetivo pessoal. Né? Exatamente. E tá tudo certo, sabe? Então, assim, faz um produto que é bom, cara, tipo, acelera o jogo, velho. Tipo, tenha um custo de aquisição mais barato que do gigante, né, bicho? Tenta escalar isso. Se você for conseguir ter um custo de aquisição mais barato que o do gigante, velho, você tá bem. Às vezes você tá posicionado ali, alguma coisa que vai te trazer, né? O cara não tá tão nichado. Eu tava vendo um startupeiro também, que ele tava estudando produto e queria fazer um produto para restaurante. E aí ele botou no Google, no ChatGPT, aí o ChatGPT respondeu assim para ele: as pessoas já podem fazer isso pelo Notion. Mas a sua plataforma é interessante porque ela é nichada para o seu mercado. Então você, tipo, o Notion não vai falar donos de restaurante, use isso daqui, né? Mas você pode criar um produto que você vai pegar uma fatia ali e desenvolver aquele mercado. Pô, mas massa demais, Rony, muito obrigado. E se você assistiu até aqui, não deixe de curtir e compartilhar. A gente faz esse trabalho aqui com muito carinho. Se você conhece outros founders, empresários que estão começando, eu particularmente gostei muito desse papo. Obrigado pra caramba, Rony. Rony é um cara que eu gosto muito. Velho, compartilha, curte. Isso ajuda a gente bastante, ajuda bastante o canal. E não esqueça que tem o QR Code para quem quer ir para Campus Party Brasil, que vai ser pela primeira vez aqui em Brasília. O CIA tá dando de graça, o QR Code está na tela. Então, é só entrar no QR Code, vai te levar para o Discord. Você fala, quero meu ingresso da Campus Party Brasil. E também eles estão distribuindo bolsas da Google para você estudar IA pela Google. Então, com certificado e tudo, isso vai te ajudar bastante aí na sua carreira, para quem estiver começando ou para quem quiser aprender a usar IA. Já tem o gratuito, mas corre lá, porque eu sei que são poucos, então pode ser que esteja acabando. Beleza?
Rony, muito obrigado aí mais uma vez estar aqui. Muito bom bater um papo contigo. E assim, quer fazer alguma consideração final aí pra galera? Cara, assim, prazerzaço, como sempre. Tipo, oportunidade de sentar, bater papo sobre coisas que a gente vive todo dia, que a gente faz todo dia, né? Compartilhar, tipo, as pedradas que a gente já tomou no caminho, né? O feedback aí pra galera. Pô, se quiser conectar, cara, tá lá no LinkedIn, Rony Ramos, só procurar, tipo, fácil de falar. Rony Ramos, Mana Sync. J Spreadsheet. Calma aí, como é que é? J Spreadsheet. J Spreadsheet. Isso. Tá, beleza. Só conectar, cara, se tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, né, pode mandar mensagem lá. Manda um DM lá direto, né? Não, pode falar, a gente ajuda, né, a resposta pode demorar um pouco, mas ela vem. Né? Massa demais, é isso. Obrigadão, valeu, galera. Valeu.